As maiores transformações de famosos desde os anos 80. Você já reparou como alguns famosos simplesmente parecem outras pessoas? Quando a gente compara a carreira deles lá atrás com o que eles são hoje, seja pelo estilo, pelas mudanças físicas, pela moda da época, ou até pela pressão da indústria. Alguns artistas passaram por transformações tão grandes que fica até difícil acreditar que são os mesmos. No vídeo de hoje, a gente vai relembrar as maiores transformações de famosos desde os anos 80, tem estrela da música que trocou completamente de visual, atores que se reinventaram para não sumir e até ícones da TV que parecem ter vivido várias vidas em uma só. Então, já se prepara porque a nostalgia vem forte e, claro, pode ser que você fique de boca aberta com algumas mudanças. As mudanças dos anos 80 para os 90. Nos anos 80, a cultura pop era marcada por exagero, cabelos armados, ombreiras gigantes, maquiagens fortes e muita atitude. E quem viveu essa época sabe, era impossível passar despercebido. Um dos exemplos mais clássicos é a Madonna. No início dos anos 80, ela surgiu com aquele visual meio rebelde, cheio de pulseiras, laços no cabelo e roupas rasgadas. Mas já nos anos 90, ela se transformou em um ícone de elegância, lançando clipes como Vogue, com um visual glamouroso, inspirado em divas de Hollywood. De rebelde urbana a símbolo de sofisticação, tudo em menos de uma década. Outro caso emblemático é o de Boy George, vocalista do Culture Club. No auge dos anos 80, ele era reconhecido por um visual andrógeno, cheio de cores, maquiagem e chapéus extravagantes. Já nos anos 90, a mudança foi radical. Barba, roupas mais sóbrias e um estilo muito mais contido. E não dá para esquecer da Cher, que sempre foi uma camaleoa da música. Nos anos 80, ela chocava com figurinos ousados, como aquele vestido transparente no Oscar de 1986. Mas nos anos 90, ela ressurgiu com Believe, um hit que inaugurou a era do autotune e trouxe uma Cher futurista, totalmente diferente da imagem boêmia dos anos anteriores. Esses artistas mostraram como era importante se reinventar, não só para acompanhar a moda, mas para continuar relevantes em uma indústria que muda o tempo todo. As transformações dos anos 90 para os 2000. Se os anos 80 eram sobre exagero, os anos 90 trouxeram o minimalismo. E de repente, muitos artistas mudaram drasticamente. Um exemplo clássico é a Mariah Carey. Ela começou no início dos 90 com aquele estilo doce, cabelos cacheados volumosos e roupas discretas. Mas já no fim da década e entrando nos anos 2000, Mariah assumiu um visual muito mais ousado, sensual e glamouroso, refletindo sua fase de maior liberdade criativa. Outro caso icônico é o de Britney Spears. Em 1998, ela surgiu como a menina da escola, com um uniforme no clipe de Baby One More Time. Mas em poucos anos, já no início dos anos 2000, Britney virou um ícone sexy, com figurinos ousados e uma imagem de estrela pop global. A transformação foi tão rápida que até hoje é lembrada como um dos maiores glow-ups da cultura pop. E não dá pra deixar de falar dos Backstreet Boys. Eles começaram com aquele estilo típico de boy band, roupas largas, jaquetas esportivas e cabelo com gel. Mas com a chegada dos anos 2000, o grupo amadureceu e adotou um visual mais sóbrio, tentando se distanciar da imagem de adolescentes para conquistar fãs mais velhos. Nos cinemas, a transformação de Leonardo DiCaprio também chama atenção. Ele era o galã adolescente de filmes como Romeu e Julieta e Titanic nos anos 90, mas nos anos 2000 se consolidou como ator de respeito em filmes como O Aviador e Gangues de Nova York. O estilo e a postura mudaram completamente. Essas transições dos anos 90 para os 2000 provam que a fama exige adaptações rápidas e nem sempre fáceis. Muitos artistas se reinventaram para não ficarem presos a um estereótipo. Anos 2000 até hoje. O choque das mudanças. Agora, prepare-se porque as transformações mais impactantes vieram dos anos 2000 até hoje. Com a internet e as redes sociais, cada mudança de visual ou estilo ganhou repercussão mundial e instantânea. Um exemplo é a Lady Gaga, quando surgiu em 2008. Ela era sinônimo de extravagância, vestidos feitos de carne, máscaras futuristas e performances chocantes. Mas com o passar dos anos, Gaga mostrou uma versão mais minimalista, natural e elegante. Como vimos em Nasce uma Estrela, essa transformação provou que ela não era só polêmica, mas também uma artista versátil. Outro caso é o de Miley Cyrus. Quem lembra da fase Hannah Montana nos anos 2000? Dificilmente poderia imaginar a Miley do clipe Wrecking Ball em 2013.
muito mais ousada e polêmica. E anos depois, ela novamente mudou, adotando um estilo rock mais maduro e com raízes na sua história familiar. Robert Downey Jr. também passou por uma das maiores transformações de Hollywood. Nos anos 90, ele era mais lembrado pelos escândalos pessoais e problemas com drogas do que pelos papéis no cinema. Mas nos anos 2000, ele renasceu como Tony Stark em Homem de Ferro, se tornando um dos atores mais bem pagos e respeitados do mundo. E que tal falar de Angelina Jolie? Nos anos 90, ela era atriz rebelde de filmes como Garota Interrompida, sempre associada a polêmicas e ao estilo Bad Girl. Nos anos 2000, ela se transformou em estrela de Hollywood, mãe dedicada e até embaixadora da ONU. Uma verdadeira reinvenção pública. Outro nome que surpreende é o da Christina Aguilera, da fase Teen Engine in a Bottle para a ousadia de Dirty 1. Depois, uma fase mais clássica e glamourosa. Ela sempre se reinventou, de acordo com a indústria e suas fases pessoais. E claro, não dá pra esquecer de Justin Timberlake. Ele começou como integrante do NSYNC, com aquele visual típico de boy band, inclusive com os icônicos cachinhos loiros. Mas depois, virou um dos maiores artistas solo dos anos 2000 e, mais tarde, um ator respeitado. Essas mudanças provam que a cultura pop não para. Artistas precisam se adaptar o tempo todo. Transformações que surpreenderam todo mundo. Algumas transformações foram tão inesperadas que parecem de outro planeta. Um bom exemplo é o do Jared Leto. Ele começou como ator em séries adolescentes nos anos 90. Depois virou vocalista do 30 Seconds to Mars com aquele visual roqueiro. E anos mais tarde surpreendeu como Coringa em Esquadrão Suicida. Cada fase é quase irreconhecível. Outro caso curioso é o da Demi Lovato, da estrela fofa da Disney para uma fase super pop, depois uma transformação mais rock e, mais recentemente, uma identidade completamente diferente, assumindo visuais fortes e mensagens de empoderamento. E o que dizer do Johnny Depp? Nos anos 80 e 90, ele era o galã alternativo, com filmes como Edward de Mãos de Tesoura. Já nos anos 2000, virou o excêntrico Capitão Jack Sparrow. E de lá pra cá, cada aparição dele parece de um personagem completamente novo. Outro nome que passou por uma metamorfose impressionante foi a Drew Barrymore. Ela começou como a menininha de ET nos anos 80, viveu fases conturbadas nos anos 90, mas ressurgiu nos anos 2000 como estrela de comédias românticas e hoje é uma apresentadora de sucesso. Esses exemplos mostram que a trajetória de um famoso é quase sempre uma linha de altos e baixos, e as transformações fazem parte da sobrevivência. Do exagero dos anos 80 até o minimalismo dos 90, passando pela ousadia dos 2000 e chegando à era das redes sociais. As transformações dos famosos mostram como a cultura pop é viva, dinâmica e cheia de surpresas. Alguns mudaram porque queriam, outros porque precisavam acompanhar as tendências ou recomeçar suas carreiras. O fato é, a cada década, somos surpreendidos com versões completamente diferentes dos artistas que aprendemos a admirar. E talvez seja justamente isso que mantém essas figuras tão interessantes. A capacidade de se reinventar, de chocar e de marcar época. E você? Qual transformação mais te impressionou? A Madonna camaleoa? O renascimento do Robert Downey Jr.? A ousadia da Lady Gaga? Ou a guinada da Miley Cyrus? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião.